Nós vamos ouvir a palavra também com o pastor João Carlos e os jovens se preparam para daqui a pouco também estarem louvando ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, Deus tem falado, Deus tem nos orientado e tem dado provas de que Ele é poderoso para agir. O que nós precisamos aprender de uma vez por todas é aproveitar a oportunidade, não deixar passar a oportunidade. Eu quero ler rapidamente com vocês no livro do Gênesis, capítulo de número 4, a partir do verso 3, quando a palavra de Deus nos diz assim: ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para a oferta de Abel, mas para a oferta de Caim não atentou o Senhor. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-se-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém? Nós estamos em um culto de família, e a leitura que eu faço fala justamente de um conflito tão grande, tão grave, que no seio de uma família gerou o primeiro homicídio. Nós vemos aqui que Deus tem maneiras diferentes de tratar com as pessoas. E muitas das vezes, dentro da própria família, nós não compreendemos como é que Deus trata individualmente com cada um. Fico feliz, se é que posso dizer assim, irmão Davi, pelo fato de o Senhor respeitar o tempo dos seus filhos. Tenha certeza que Deus vai agir. Tenha certeza que Deus vai agir. Muitas das vezes nós queremos impor o nosso ponto de vista, e quando nós somos contrariados naquilo que nós pensamos, nós nos achamos no direito de nos irar, nós nos achamos no direito de culpar a Deus, nós achamos no direito de questionar a Deus, porque alguma coisa não está indo muito bem, ou não está indo de acordo com a forma que eu penso, que eu acredito, que eu acho que deva ser correto. Estes dois irmãos oferecem ao Senhor um sacrifício, uma oferta. Um deles fez de forma correta, com temor reverente, e entregou ao Senhor aquilo que ele tinha de melhor. O outro fez de qualquer maneira, sem reverência. E pelo texto da Bíblia não dá para saber nem se ele trouxe aquilo que era produto do seu trabalho, ou se ele pegou em algum lugar. Porque ele trouxe do fruto da terra. O outro trouxe de um rebanho que era seu. E ele então fica chateado, porque o seu irmão alcança uma posição diante de Deus que ele não conseguiu alcançar. E quando ele se deixa levar pela ira, pelo descontentamento, Deus se apresenta a ele e diz: olha, por que descaiu o teu semblante? Por que que você não consegue ser feliz com o sucesso do seu irmão? Por que que você não consegue se alegrar porque o teu irmão está indo bem? E parece que essa tônica não mudou nos últimos milhares de anos. Às vezes dentro da própria casa,
nós temos pessoas que não ficam felizes, que não ficam alegres quando o irmão está indo bem. Se nós ampliarmos um pouquinho mais, estamos falando de um culto de família, mas não estamos falando do culto de mim com a Ana e o Luiz Otávio. Nós somos uma família. Nós somos o povo de Deus. Por que é então que às vezes a gente não fica feliz com o sucesso do outro? Por que é que a gente não fica feliz com a bênção do outro? Por que é que muitas vezes acontece alguma coisa boa na vida do irmão, a gente fala assim, puxa vida, tinha que ser comigo. Deus tinha que ter dado isso para mim, mas não para ele. E isso não vem de Deus, irmãos. Esse sentimento não é de Deus, não pertence ao reino da luz, não deve permear as nossas vidas, porque não é de Deus. Deus diz a ele assim, olha, se você proceder bem, não serás aceito. Ou seja, se você rever alguns dos seus conceitos, se você repensar alguns passos que você está dando na vida, não é certo que você também será aceito, como aceito foi o teu irmão? Deus está dizendo para ele, eu não faço acepção de pessoas, eu não privilegio uns em detrimento de outros, mas aquilo que cada um faz conta. Deus está dizendo isso para nós desde o começo do culto, aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer por você. O que cada um faz conta. Então Deus está dizendo para ele, olha, se você rever os seus conceitos, se você rever os seus caminhos, se você rever os seus passos, se você proceder de forma digna, não haverá aceitação para você. Não adianta você olhar para a vida do outro, olha para a sua. Deus está corrigindo Caim. E quando Deus fala assim para ele, você não receberá aceitação. Nos originais, irmãos, aceitação significa colocar para cima. Deus viu que o semblante de Caim descaiu. Ou seja, a ação do diabo coloca para baixo. Mas a ação de Deus coloca para cima. Quando o seu coração estiver entristecido, e você não estiver mais sentindo a alegria de ser salvo e de fazer parte de uma família, preste muita atenção, porque a palavra de Deus dá a resposta: o pecado jaz à porta. Mas o que é o pecado? Também nos originais nós vamos ver que para esta palavra, o pecado, está sendo usado no hebraico antigo a palavra robesh, que pega a sua raiz no acadiano, que é mais antigo ainda, e vai dizer que é o robeshrum, que nada mais é do que o próprio demônio. Deus está dizendo para Caim assim: não saia da minha presença antes de se arrepender, porque o demônio está esperando lá fora. O nosso português é mais açucarado, é mais doce. Ele diz assim, olha, o pecado jaz à porta. Mas nos originais Deus está dizendo para Caim assim, olha, o demônio está lá fora, esperando só uma oportunidade para ele te influenciar definitivamente e destruir a sua vida. E na vida desses irmãos foi isto. Na vida desses irmãos foi isto.
Porque nós sabemos que Caim matou o seu irmão. Que isso, pastor João Carlos? Eu não vou matar ninguém quando sair da igreja. Talvez não fisicamente. Irmãos, eu tenho dito isso aqui sempre. A coisa mais difícil é quando a gente mata alguém dentro do nosso coração. Nós precisamos, como família de Deus, como povo de Deus, não permitir que o mal nos influencie a ponto de nós matarmos quem quer que seja dentro do nosso coração. Se eu não posso deixar isso acontecer com as pessoas que eu conheço, mas não convivo, veja bem, conhecer é uma coisa, conviver é outra. Se eu preciso ter o cuidado de não deixar que a influência maligna me leve a matar no meu coração as pessoas que eu conheço, muito mais eu devo tomar cuidado com aquelas que eu convivo. A minha casa será uma casa de bênção, desde que eu não mate ninguém dentro do meu coração, porque senão será um velório, não será uma casa de bênção. Será um velório de pessoas vivas, fisicamente vivo, mas espiritualmente morto, emocionalmente morto. Precisamos acordar, irmãos. Caim, ele não podia sair da presença de Deus sem antes ter se consertado, sem antes ter dito: Senhor meu Deus, que coisa errada que eu fui fazer, me perdoa, tira os restos do meu irmão do meu coração, porque eu o matei, me liberta, me dá liberdade para estar na tua presença. Tem misericórdia da minha vida, da minha alma, mas ele não fez isso. A Bíblia vai nos dizer que ele saiu da presença de Deus, saiu da presença do Senhor, sem reconhecer que precisava de um conserto, e se deslocou um pouco ao norte, para uma terra chamada Nod. E o que significa Nod? Os nossos alunos de teologia sabem disso. Geografia bíblica. Significa terra da solidão. Terra do exílio. Terra aonde não se tem mais a alegria. E por que que ele tomou essa atitude? Preferiu o exílio, preferiu a solidão, preferiu manter dentro de si a lembrança de um irmão morto que ele mesmo matou, simplesmente porque ele não tinha a predisposição para perdoar. Quem não perdoa, assina a sua própria sentença para viver uma vida rasa, para viver uma vida triste, para viver uma vida solitária, para viver uma vida, mesmo estando em sociedade, mesmo estando em comunidade de fé, e mesmo estando, às vezes, inserido num contexto familiar, vai viver exilado, sozinho, no meio de tanta gente, sozinho. Falta de predisposição para perdoar, falta de predisposição para pedir perdão.
O perdão é a chave de tudo, irmãos. Ontem Deus falou claramente a nós aqui: pois se perdoardes os homens os seus pecados, também o vosso Pai que está no céu vos perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o Pai que está no céu perdoará os vossos pecados. A chave para nós sermos felizes, vivendo em família, com a bênção de Deus sobre nós, e longe do alcance do pecado, das hostes espirituais da maldade, longe da influência do mundo das trevas, o segredo é perdoar, pedir perdão, se confraternizar, se abraçar, sabendo que todos nós andávamos perdidos, como ovelhas que não tinha pastor, mas hoje nós temos um sumo pastor que nos amou, que nos comprou, que nos resgatou, que nos remiu no seu sangue e nos integrou numa família. E essa família tem que ser tudo para nós, porque é junto com ela que nós vamos subir às mansões celestiais. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus.